assistindo a nossa live também. Você, dentre todas as opções que você poderia assistir essa noite, você escolheu a melhor coisa. Abre a palavra do Senhor comigo no Salmo 49. A palavra do Senhor diz no Salmo 49, versículo 12. 49, 12. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinadas à morte, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles desfará na sepultura, longe das suas gloriosas emoções. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Muitas vezes a gente acredita que a gente só vai ser feliz se nós tivermos coisas na vida. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver uma casa bonita, nós vamos ser felizes só se tiver status, só se as pessoas ao nosso redor gostar da gente. Só que a palavra está garantindo aqui, olha, se você confiar nisso, se você colocar a tua alegria nas coisas da vida, se você colocar a tua alegria no fato de ter gente do teu lado, a tua alegria no fato de ter dinheiro no teu bolso, cara, a tua alegria vai acabar quando você morrer. Só que a palavra garante, olha, a minha alegria não está nisso. A minha alegria está no fato de que Deus vai redimir a minha vida e vai me levar para junto dele. Jesus, ele fez uma promessa a cada um de nós. Não se perturbe o seu coração, não fique ansioso pelas coisas da vida, não fique ansioso por ter, por ser, mas se alegre porque eu vou preparar um lugar para você. E se eu for, eu voltarei para te buscar, para te levar para junto de mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. A nossa alegria tem que ser a eternidade. Por mais que a gente não tenha um tostão no bolso, a gente tem em mãos um bilhete de passagem para viver a eternidade com Jesus. Essa é a nossa alegria. O fato de que Ele garante de que na eternidade estaremos para sempre com Ele. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos, Jesus, pela garantia de que teremos a eternidade contigo, Senhor. Senhor amado, faz com que nós possamos essa noite colocar a nossa alegria em Ti, Jesus. A nossa alegria nas Tuas promessas, a nossa alegria na eternidade, que a gente tire os olhos do mundo, tire os olhos das coisas dessa vida, Deus, das preocupações da vida, e que a gente coloque a nossa alegria e o nosso coração em Ti e na eternidade, Pai. Faça-nos verdadeiros adoradores, Senhor, e que essa noite a gente possa, Senhor amado, se desapegar das coisas da vida e tão somente te adorar e se alegrar em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Graça e paz para aqueles que estão em casa, nos assistindo. Eu quero começar dizendo que a sua presença aqui na casa de Deus é muito importante. É muito bom estarmos em comunhão, cultuando junto. Então, irmãos, vocês que podem, que têm a disponibilidade, não tem nenhum motivo de força maior, e nós temos o culto presencial, e você podia estar aqui, mas não está aqui hoje, quero dizer que você está fazendo falta aqui neste lugar. Amém? Então, irmãos, domingo, nos próximos cultos, em nome de Jesus Cristo, sai da sua casa, sai do comodismo e vem para a casa do Senhor, porque nada se compara a estarmos em comunhão na congregação do justo. Você que por motivo de força maior não pode estar na igreja, na casa do Senhor, que Deus te abençoe da mesma forma, mas você que puder, vem para a casa do Senhor cultuar ao Senhor conosco. Amém? Vamos começar adorando ao Senhor, declarando que Ele é o nosso Rei, e como o nosso irmão Ariel diz, vamos declarar que a alegria do Senhor
ela é a nossa força. Amém? Vamos adorar ao Senhor. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos neste momento. E como eu sempre digo, vamos atrair a presença do Senhor. Para onde você estiver, aonde nós estivermos, basta nós abrirmos o nosso coração e invocar essa presença. Senhor, Tua presença é o nosso esconderijo, Senhor. Então esconda-nos em Ti, Pai. Esconda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, nas asas do Teu amor. Porque nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença. Porque nós amamos, Senhor, o Teu nome. Reconhecemos, Senhor, que Tu tens o nome sobre todos os nomes. E que não há outro, Senhor, além de Ti. Toma o Teu lugar, Pai. Toma o Teu lugar. Como eu
aqueles que desejam pela presença dele. Ele é o nosso carpinteiro. Jesus, ele é o nosso carpinteiro. E o som dele batendo na nossa porta é porque ele está dizendo: eu posso arrumar aquilo que está errado. Eu posso consertar aquilo que está estragado. Eu posso fazer aquilo que ninguém pode fazer. Que nós possamos ouvir esse som. O som do carpinteiro arrumando a casa. Porque só ele tem as ferramentas certas. Só ele tem as ferramentas necessárias. Só ele sabe trabalhar em cada área da nossa vida. Só ele nos entende. Só ele entende o nosso problema. Só ele entende a sua dificuldade. E só ele pode te ajudar a resolver. Não há outro Senhor. Não há outro Senhor. Só tu és o nosso carpinteiro. Faz a tua obra. E este é o som do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. Que os meus irmãos possam ouvir este som, Senhor. Este é o som do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. Você pode não ver, você pode não perceber, mas ele está arrumando tudo. Ele está colocando ordem a tudo aquilo que estava fora de lugar na sua vida. Muitas das vezes parece uma bagunça, mas o que você não está entendendo é que Deus está trabalhando na sua vida. É que Ele está organizando a minha e a sua vida. Então que nessa noite nós possamos falar: Senhor, faz a tua vontade, Pai. Seja feita a tua vontade, porque a minha não tem dado certo, Senhor. Da minha maneira não tem dado certo. Então faz o teu querer e a tua vontade na minha vida. Vamos terminar declarando que nós amamos o nome dele. E que só ele tem o nome mais lindo de todos os nomes. Seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, amém, irmãos? Vamos passar pelo nosso momento de oferta. Abra suas Bíblias em Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 17. Uma passagem onde nos ensina muito sobre como o nosso coração deve estar no momento de oferta, amém? Quem for achando pode se colocar de pé, amém? Reverência à palavra do Senhor. Você que está na sua casa, se você não tiver Bíblia, presta muita atenção na passagem que eu vou ler, amém? Começando lá no versículo 17. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado,
o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Muitas pessoas, ao ler essa passagem pela primeira vez, entendem que é como uma barganha a Deus. Então Deus faz algo para mim, eu vou lá e dou o dízimo. Se Deus fizer, eu vou lá e dou o dízimo. Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, eu vou lá e dizimo e oferto. Irmãos, não entendam errado. Essa passagem aqui, Abraão estava com o coração agradecido a Deus pelo que Deus tinha feito. Deus tinha acabado de livrar ele das mãos dos inimigos. Entregou os inimigos nas mãos dele. E Abraão entregou o dízimo com o coração grato. Ele não estava fazendo uma barganha com Deus. O coração dele, a prioridade não era essa, mas a prioridade no coração dele é: eu sou grato a Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele vai fazer. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar comigo, amém? Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor é o Deus que sonda os corações e examina a nossa mente. Senhor, meu Pai, eu lhe peço que o Senhor venha sondando os corações, Senhor, meu Pai, e através do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos faça, traga à nossa memória, Senhor, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor está fazendo e tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, meu Pai, para que na prioridade no nosso coração não seja uma barganha, Senhor, meu Pai, mas sim gratidão, porque o Senhor já fez tudo por nós. Agora a gente só tem que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, Senhor, meu Pai. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Podem trazer suas ofertas, irmãos. Boa noite, irmãos. Foi lá para trás. A oferta já foi, Reine. Graças e paz, boa noite. Quero ler com vocês nessa noite um texto que está no livro de Esther, capítulo 4. Esther 4. A gente vai estar lendo alguns versículos. E eu confesso para vocês que eu estava com dúvidas, até agora há pouco, sobre essa ministração, mas durante o louvor Deus usa a Edi, né? Edi pensa que não tem tamanho, mas ela é uma mulher grande, usada nas mãos do Senhor. Essa baixinha, quando começa a ministrar, só Deus. E o Senhor confirmou comigo essa palavra. Quero ler com vocês lá no livro de Esther, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 11 até o versículo 17. Diz assim: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do seu rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense, pelo fato de estar no palácio do rei, que você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus.
mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções que Ester tinha dado. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de estarmos na tua casa. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nesse momento, Deus, nós iremos ouvir a tua palavra. Deus, que o Senhor venha tratar aos nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha falar conosco. Pedimos, Deus, que a tua presença continue permanente nesse lugar e que o teu Espírito Santo trate, Senhor, conforme aquilo que nós necessitamos. Desde já, Senhor, eu quero pedir que toda interferência maligna, Senhor, toda falta de atenção, todo acúmulo, Senhor, de coisas que estiver acontecendo ao nosso redor, que não venha tirar nossa atenção da tua palavra, que não venha, Senhor, interferir aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, Pai. Eu quero repreender nesse momento qualquer ação, Senhor, que venha roubar a semente, Deus, que vai ser ministrada neste lugar, mas que essa semente possa, Senhor, ser, Senhor, recebida nos corações como terra fértil e que possa produzir frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quero dizer que é difícil, né? Toda vez que nós precisamos subir no altar e ministrar, para nós, para os irmãos que estão aqui conosco, você que está em casa, que nesse momento você possa estar com o seu coração livre de qualquer pensamento, né? Todos os problemas, todas as dificuldades, tudo aquilo que a gente tem no dia a dia, que nesse momento a gente fala: Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz, né? E que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas. Amém? Aqui esse texto que eu li, de Ester, fala a respeito de uma situação muito delicada que aconteceu com o povo judeu naquele período, onde Ester era a rainha, mas para que isso acontecesse, até ela chegar a se tornar, né, a posição de rainha, aconteceram muitas coisas, aconteceram várias coisas, e se as pessoas que não acreditam no sobrenatural e na ação de Deus, costumam dizer assim: foi coincidência. Nunca existe coincidência nas nossas vidas. Tudo que acontece na nossa vida foi porque o Senhor permitiu que aconteça. Foi porque o Senhor permitiu, foi porque o Senhor nos direcionou para determinada situação. Ai, Michele, mas o Senhor só nos direciona para coisas boas? Nem sempre. Tem coisas ruins que acontecem na nossa vida que é um direcionamento de Deus, porque nem sempre, se a gente for ler na Bíblia, tinha formas de Deus tratar com o povo que a gente falava: não é possível que Deus tratava com o povo desse jeito, dizendo que era amor, né? Muitas vezes a gente lê situações na Bíblia e fala: meu Deus, mas Deus devia estar muito irado com esse povo. Mas não, como a Edi pregou outro dia aqui, a forma de amor de Deus, muitas vezes nós não entendemos. E a forma de Deus trabalhar na nossa vida, muitas vezes nós não entendemos. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre as formas invisíveis de Deus agir na nossa vida e ao nosso redor. Então aqui a gente fala a respeito de Ester. Ester, ela era uma órfã, os pais dela haviam morrido. Ela era criada por Mardoqueu, o seu tio. Depois que ela ficou órfã, ele adotou ela como filha e ele ficou cuidando de Ester. Nesse período aqui que nós lemos no livro de Ester, já foi passado aquele período de que o povo tinha sido levado como cativeiro para a Babilônia. A Babilônia já tinha sido derrotada, já tinha vindo outro governo sobre o povo naquela época. E os judeus já tinham sido liberados para voltar para a sua terra natal.
Só que muitos não quiseram voltar, se acostumaram a viver naquele lugar, que antes tinha sido um exílio para eles. Eles tinham ficado lá como escravos, mas que agora era uma oportunidade, já que eles não eram mais escravos, era uma oportunidade de vida para eles, de refazer a vida, de reestruturar a vida. E muitos judeus não quiseram voltar para Canaã, para sua terra natal, quiseram ficar ali. E nesse pano de fundo nós vemos a vida de Esther, uma órfã criada pelo tio. Eles não tinham bens, eles eram da classe inferior, eles não tinham títulos, porque lembrando que eles tinham vindo de uma vida de escravidão. Durante 70 anos eles ficaram escravos naquele lugar. E quando eles começaram a refazer a vida deles, eles não tinham posses. Eles não eram famílias ricas, abastadas, eles não tinham títulos. Ela era simplesmente uma trabalhadora e o tio dela também. O tio dela trabalhava no palácio do rei. E de repente, do nada, esta mulher, esta jovem, que não tinha nada, que não era ninguém, se torna a rainha da Pérsia. E a Pérsia, naquela época, era o governo que estava atuando de maior poder naquele período. Eles tinham dominado todos os outros que eram mais fortes do que eles, e eles estavam comandando. E aí a gente vê como que isso pode acontecer. Uma mulher tão simples, uma mulher que aos olhos das outras pessoas poderiam falar, mas qualquer pessoa poderia chegar a esse ponto, menos ela. Mas a gente entende, quando nós falamos a respeito das formas de Deus agir que nós não vemos, aqui foi exatamente um trabalhar de Deus agindo o tempo todo para trazer benefício para o seu povo, para abençoar o seu povo. Talvez naquele momento eles poderiam analisar e falando assim, mas a gente é pobre, mas a gente não tem nada, mas a gente veio de um período de escravidão. Mas a escravidão não seria para a vida toda. É como naquela época lá de Êxodo, que eles estavam no Egito. Eles ficaram por um período escravos naquele lugar, mas o propósito de Deus para a vida daquele povo era deles serem livres e serem uma grande nação usada nas mãos do Senhor. E não é diferente da minha e da sua vida. Quantas coisas nós estamos escravizados, quantas coisas nós estamos apegados, quantas coisas na nossa vida, talvez do passado, que ainda hoje afetam as nossas vidas, mas Deus não me criou e não te criou para isso. Deus nos criou para nós sermos livres, para nós sermos santos, para nós vivermos uma vida de bênção e de glória, porque foi esse o projeto que o Senhor fez para nossas vidas. E por um momento, talvez a gente possa passar por esse período de dificuldade, mas não significa que a gente vai viver a nossa vida toda nesse processo de escravidão, nesse processo de cabisbaixo, nesse processo de sempre ser o menor, de sempre ser o excluído. Não foi isso que Deus planejou para mim e para a sua vida. Os planos do Senhor são muito maiores do que aquilo que nós podemos imaginar. E aí Deus começou a trabalhar de uma forma que ninguém conseguia enxergar. Tanto que o livro de Esther teve dificuldade de entrar na seleção de livros bíblicos inspirados por Deus, porque no livro de Esther todo, em nenhum momento fala o nome de Deus. Mas a gente enxerga Deus agindo na história inteira. O primeiro capítulo fala a respeito de uma festa que o rei Assuero deu. Ele praticamente fez um congresso. Ele fez um congresso para mostrar a sua grandeza e a sua riqueza e todas as coisas que ele tinha conquistado. E ele chamou os príncipes, os nobres de todas as províncias que ele dominava. Naquela época, a Pérsia dominava 127 províncias ou cidades, que era desde a Índia até a Etiópia, na África. Era um espaço, um território muito grande. E ele tinha poder sobre todo aquele território. Ele que mandava. E aí, o rei, ele queria mostrar
a grandeza que ele tinha, o poder que ele tinha, o nome que ele tinha feito. E ele convidou todos esses príncipes para visitar a Pérsia, ali onde eles estavam, na cidade de Suzã, para ele mostrar tudo isso. E essa reunião demorou muito tempo, aproximadamente 6 meses. Não foi uma coisa rápida, foi um período muito longo. E no meio desse evento todo, ele deu uma festa só para os homens, onde serviu muito vinho, muita bebida. E os homens já estavam embriagados, porque a festa demorou 7 dias. E aí ele queria que chamassem a rainha dele. E a rainha dele, no momento, era a rainha Vasti. Só que ela falou, eu não vou lá. Porque da mesma forma que ele estava se gabando para os outros, dizendo, olha, tudo o que eu tenho, ele queria também usar a rainha como se fosse um troféu para mostrar para os outros. E a rainha falou, eu não vou participar disso. E por conta disso ela foi punida. Ela foi punida e a punição dela foi de que a partir daquele momento ela seria destituída da posição de rainha dela. E nunca mais, ela poderia continuar vivendo lá no palácio, mas nunca mais ela iria ser chamada novamente na presença do rei. Para as mulheres, isso era uma afronta, né? Era uma punição muito grave, porque isso era o que importava para elas. Ainda mais ela como rainha, ela ser destituída da função dela. E aí a gente fala, mas, Michele, onde que eu vejo Deus trabalhar nisso? Automaticamente, se não tinha mais uma rainha, o rei ia precisar de uma outra rainha para substituir o lugar de Vasti. E aí é onde entra Esther em todo esse contexto. Tempos depois, o rei pediu para que trouxessem jovens de todas as províncias, porque ele queria uma nova rainha. E ele ia escolher aquela que agradasse mais a ele. E não era só dali da cidade onde eles viviam, em Suzã. Era de todas as províncias. 127 cidades que eles tinham que escolher mulheres. Imagina o tanto de mulher que não tinha. Todas elas eram formosas, todas elas eram muito belas, todas elas eram virgens, porque isso tinha que ser a principal requisito. E todas elas iam se apresentar diante do rei. Só que o que aconteceu? Quando o rei viu Esther, ele se apaixonou. Ele se encantou tanto com Esther que ele escolheu Esther para ser a rainha. Ele nem tinha visto as outras, mas ele quis Esther e ele escolheu Esther para ser rainha. E nesse meio tempo que ele escolheu Esther para ser rainha, o Senhor já estava trabalhando, porque o tio dela, lembra? O tio que foi criado, ela foi criada como filha adotiva. Ele cuidava dela, todos os dias ele ia no palácio para tentar falar com ela, para saber como ela estava, se ela estava sendo bem tratada, o que estava acontecendo. Só que esse tio dela, todos eles eram tementes ao Senhor, todos eles eram fiéis ao Senhor. E eles estavam vivendo a vida deles como se nada tivesse acontecendo. Afinal de contas, o reino estava passando por um período de paz, não havia guerra, eles estavam bem. O rei tinha dominado tudo aquilo que ele queria, então eles estavam num período tranquilo. Mas um homem que foi envenenado pelos ciúmes, pelo espírito de grandeza, né, de querer adoração para si, a gente costuma dizer que é o espírito de Lúcifer, né? Aquele que quer adoração para si, quando na verdade nós devemos adorar apenas ao Senhor Todo-Poderoso. E aquele homem, Amã, ele tomou uma bronca tão grande de Mardoqueu, como a gente costuma dizer hoje, né? Ele pegou um ranço de Mardoqueu, que ele foi procurar saber quem era aquele homem, descobriu que Mardoqueu trabalhava no palácio, descobriu que ele era judeu, e ele falou assim, olha, só porque eu não me agrado dele, ele me irrita. Eu não gosto da presença dele. Eu vou armar uma armadilha para matar ele. Quantas situações acontecem na nossa vida que a gente fica pensando, mas da onde surgiu
essa situação. Mas como que surgiu isso? Estava indo tudo tão bem, estava tudo tão tranquilo. Eu estava aqui trabalhando, fazendo as coisas para o Senhor, servindo ao Senhor, me dedicando ao Senhor, e de repente levantou-se essas coisas na minha vida. Muitas vezes, irmãos, as coisas que acontecem nas nossas vidas não é para nos destruir, mas é para que nós mostremos, né, a nossa convicção em Deus. É para que nós mostremos, é para que nós, não só para Deus, mas para nós mostrar para o mundo que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à tribulação, mesmo com os problemas do dia a dia que nós temos, seja de saúde, seja no trabalho, seja na família, eu tenho que ter na minha convicção, na minha mente, a convicção de que eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Mesmo eu não vendo, eu tenho que entender e ter a certeza que esse Deus está trabalhando ao meu e ao seu favor. Que Ele está agindo de uma forma invisível que eu não vejo. Afinal de contas, nós como cristãos, como servos de Deus, vivemos pela fé. A fé lá, como fala em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento daquilo que nossos olhos não veem, mas nós esperamos. Eu não tenho que enxergar para crer. Eu tenho que crer para depois eu ver o Senhor trabalhar. Amém? Muitas vezes a gente fica esperando eu ver um sinal. Não, eu preciso ver, nem que seja um sinalzinho, para mim saber que Deus está trabalhando, para mim saber que Deus está agindo. Não, você tem que continuar crendo que a tua vida vai mudar, que a situação na tua casa vai mudar, que a tua saúde vai mudar, que no teu trabalho vai melhorar, que tudo ao teu redor vai funcionar bem, mesmo sem enxergar, mas crendo, porque Deus está trabalhando. Se não fosse assim, eu lembro, quando eu estava estudando isso, eu lembrei de quando Eliseu estava diante de uma situação que eles estavam cercados por inimigos, e o exército inimigo já tinha cercado a cidade. E o moço lá, o ajudante de Eliseu, chegava para ele e falava, a gente vai ser destruído. O que vai acontecer agora? Deus não deu uma resposta. E Eliseu falava para Geazi, fica em paz, fica tranquilo. Não, mas eles são muitos, os inimigos vão invadir a cidade. E Eliseu falava para Geazi, fica tranquilo. Mas Geazi estava tão desesperado, chegou um ponto que Geazi se desesperou tanto, que Eliseu falou assim, vem cá, Geazi, eu vou orar para Deus abrir os seus olhos para que você veja o que eu estou vendo. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ao redor do exército inimigo, tinha um exército celestial cercando aquele lugar. E Geazi entendeu que não era eles que iam lutar, mas era o exército do Senhor que ia lutar e ia vencer aquela guerra por eles. Então, que os nossos olhos, mesmo não vendo, a gente tem que crer que o Senhor está trabalhando. A gente tem que crer que o Senhor está agindo. E usar a nossa fé. Amém? E passado algum tempo, Esther casou, se tornou rainha, e assim ela tinha algumas liberdades, alguns acessos. Só que eu fico analisando, quando a gente costuma ver filmes antigos e quando a gente estuda a história dos reinos, a gente entende que hoje em dia o casamento é por amor. Mas naquela época não era. Os casamentos eram alianças políticas, eram para aumentar o território. Os casamentos eram uma forma de ligar nações para que elas se unissem e ficassem mais potentes. Então o casamento servia para qualquer tipo de coisa, menos por amor. E geralmente as princesas, as rainhas, né, as eleitas, as noivas, tinha que ter algum bem, tinha que ter algum nome, tinha que ter alguma coisa para oferecer. Porque afinal de contas, nenhum rei que era bem-sucedido ia casar com uma plebeia. Mas nesse caso, Deus quis que isso acontecesse.
Porque o propósito de Deus para aquele povo era de bênção e não de maldição. Eles ainda não sabiam do que estava por vir, mas o Senhor já estava tramando, o Senhor já estava preparando todas as coisas para dar livramento para aquele povo. O quebra-cabeça estava sendo montado e Deus estava colocando todas as coisas no lugar. Como a Edi ministrou aqui, mesmo que você não esteja vendo, você tem que entender que Deus está agindo na sua vida. Deus está trabalhando, Deus está colocando tudo no lugar. Muitas vezes, para a gente colocar as coisas no lugar, as mulheres que sabem aqui, donas de casa, faxineira, que quando a gente está fazendo faxina em casa, na verdade parece que a gente está demolindo a casa, porque a gente tira tudo do lugar. E se entra alguém lá em casa, fala, não tem nem lugar para mim pisar. Mas naquele momento que está tudo fora do lugar, é o momento da limpeza, não é assim? É o momento de tirar tudo que está sujo. É o momento de tirar tudo que está feio. E aí, quando a gente começa a organizar tudo no lugar, você chega e fala assim, nossa, nem parece a mesma casa. Porque agora as coisas estão arrumadinhas. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Quando Ele começa a fazer a limpeza, a faxina, vai parecer que está tudo em demolição. Que está tudo... Mas Deus, eu orei tanto, Senhor, para que as coisas melhorassem. E está tudo desestruturado, tudo perdido, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É Deus trabalhando. Não se preocupe. É Deus colocando as coisas tudo no lugar. E aí, como eu falei, o Amã, que era o governador da época, ele ficou com tanto ódio de Mardoqueu que ele queria acabar com aquele povo. Ele não se contentava apenas em matar aquele homem. Ele queria exterminar toda a geração, toda a nação dele. E aí ele fez um complô para que o rei autorizasse um massacre, literalmente. Um massacre que acabasse com todos os judeus. Homens, mulheres, idosos, crianças, grávidas. Não era para sobrar ninguém. Só na cidade de Suzã? Não. Em todas as províncias da Pérsia, em todo lugar onde a Pérsia dominava, era para acabar e matar todos os judeus. E aí a gente para e analisa, mas não é o povo escolhido do Senhor? Não é o povo que o Senhor tem promessas? Não é o povo que o Senhor ama? Como que o Senhor permitiu que isso acontecesse? O Senhor nunca permite que algo venha para nos ferir, que algo venha para nos prejudicar, se não for para duas coisas. Ou para mudança e posicionamento da nossa parte, o Senhor permite, ou para glorificar o nome dEle, porque Ele vai dar o livramento. Amém? E quantas vezes a gente percebe todas as coisas boas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque aí a gente adora a Deus, a gente está bem com Deus, a gente serve o Senhor, a gente está aqui no culto, né? Terça, na célula, quinta, no domingo. Apareceu uma dor de barriga, eu não vou. Apareceu um problema, eu não vou. Mas no momento que você estava precisando, vinha todo o tempo. Quando recebe... A gente fala, ai Deus, muito obrigado, agora eu vou dar um tempo em casa. A gente é grato ao Senhor e a gente enxerga o Senhor trabalhando só quando as coisas estão indo bem. Mas quando as coisas também não vai bem, também é o Senhor trabalhando e permitindo que isso aconteça na nossa vida, para que haja mudança, para que o Senhor trabalhe, para que a gente confie mais nele, para que a gente enxergue o bem do Senhor sobre as nossas vidas. Não podemos ser ingratos como a mulher de Jó, que a mulher de Jó, enquanto viveu a vida boa, ela estava feliz da vida porque ela tinha tudo. Quando as coisas começaram a sair do lugar e perder tudo, o que ela falava para Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela já tinha virado as costas para Deus. Jó é que permaneceu ali fiel. Mas ela virou as costas para o Senhor e ela rejeitou o Senhor, porque ela só queria aquilo que era bom. Aquilo que era ruim, ela não quis. E muitas vezes nós agimos dessa forma ingrata com o Senhor, porque quando o Senhor nos dá, a gente vira as costas.
a gente não quer saber mais e fala, Deus, agora, obrigado, estou indo embora. Aí quando o calo aperta, volta. E quantas coisas têm acontecido na nossa vida, na nossa, falando a respeito dessa pandemia, falando a respeito de tantas perdas que nós já tivemos nesse período de 1 ano, tantas dificuldades que nós já tivemos nesse período de 1 ano, ou as coisas que já não vinham tão bem antes, agora se agravaram. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas sem trabalho. Só que nós temos o péssimo costume de só olhar para aquilo que deu ruim. A gente nunca presta atenção e não agradece por aquilo que o Senhor fez de bom. Se eu tenho trabalho, eu reclamo, por quê? Porque no meu trabalho eu ganho pouco. Mas eu não presto atenção que o meu vizinho tem 3 filhos e está desempregado. Quem é que está ruim na história? Eu não presto atenção que talvez a minha saúde não está tão bem assim. E eu tenho que passar pelos médicos, eu tenho que tomar medicação, eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Mas eu tenho um plano de saúde. E aquelas pessoas que precisam acordar de madrugada e ir para a fila do postinho para precisar ser atendida. E graças a Deus que tem o postinho. Tem o UPA aqui, que se a gente precisa, a gente corre ali no UPA. Tem os médicos para nos atender. Ou se você não tem plano de saúde, a gente para analisar. Eu fiquei analisando isso hoje pensando. Eu falei, eu estou sem plano de saúde já tem uns 3 anos, 4 anos. Porque eu não sei nunca onde eu estou, em que cidade que eu estou. Já passei em tantos lugares e eu pagava plano de saúde e eu pensava, eu não estou usando. O plano de saúde está enriquecendo as minhas custas, né? Porque eu só estou pagando e não estou usando. E eu parei de pagar o plano de saúde. Desde que eu parei de pagar o plano de saúde, eu falei, gente, nem resfriado eu peguei. Peguei o Covid, no ano passado. Mas mesmo assim, eu vi o cuidado do Senhor sobre a minha vida. Eu não fiquei com nenhuma sequela. A gente vê pessoas no jornal que estão com problemas, sequelas motoras, na mente, precisando fazer fisioterapia. Eu não tive nada disso. E a gente vê o cuidado do Senhor. Eu só vou ver, mas eu peguei o Covid e o Senhor não me guardou. Não, o Senhor me guardou, eu não precisei ficar internada, eu pude ser cuidada em casa. Eu não tive falta de ar, eu não precisei de um balão de oxigênio, eu não precisei ser entubada. Glória a Deus por isso. Vamos parar de olhar só para as coisas que não são favoráveis. Vamos enxergar Deus agindo na nossa vida para nos favorecer nas mínimas coisas. Que muitas vezes a gente fica esperando só coisas mirabolantes, como Deus abriu o mar vermelho e o povo passar, mas não. O Senhor te dá saúde todos os dias e você acordar, é um milagre do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Então, o Senhor, Ele age de várias formas nas nossas vidas. Só que nós enxergamos os milagres de Deus, Deus agindo ao nosso redor de uma forma, muitas vezes nós não enxergamos. Só que quando a gente percebe isso, como é que nós reagimos, em contrapartida? Aqui o texto que nós lemos, voltando para Esther, Deus já tinha favorecido ela de muitas formas. Ela era uma judia, órfã, que não tinha dinheiro, que não tinha bens, que não tinha títulos, e o Senhor tirou ela dessa posição e colocou ela como rainha daquela nação. Porque Deus era bom? Sim, porque Deus era bom, mas porque o plano do Senhor era muito além de transformar Esther em rainha. Nesse momento, o povo estava passando por uma situação onde eles seriam exterminados, todos iam ser mortos, e acabar com aquela nação que o Senhor tinha guardado por tanto tempo. A nação amada do Senhor. E aí a gente entende, aqui Mardoqueu fala para ela, que será que você não chegou a esse ponto de rainha? Porque nesse momento nós iríamos precisar de você? E aí ele entendeu todo o propósito do Senhor para a vida de Esther, para aquele momento ela estar como rainha, não era só para ela ser rainha, para ela ser favorecida, era para ela abençoar toda uma nação. Aquilo que o Senhor nos abençoa, aquilo que o Senhor faz na nossa vida, não é só para nós. É para nós abençoarmos todos os que estão ao nosso redor.
E Esther, naquele momento, ela parou e pensou e falou, realmente, eu preciso me posicionar em relação a isso. O que é que eu vou fazer? Deus já fez tanto por mim, Deus já criou situações que não poderiam acontecer. E Deus me abençoou. Então ela se posicionou e falou, então tá bem, eu vou interceder por vocês. Vamos proclamar um jejum, fala para todo o povo jejuar e orar por 3 dias e 3 noites. E eu também vou aqui fazer a mesma coisa com as minhas servas. E ela não fez sozinha, ela ainda colocou todo mundo que trabalhava para ela, para orar, para jejuar, para clamar junto. E vamos ver o que o Senhor vai fazer. Se eu tiver que morrer, morri. Se não, se for o propósito do Senhor, o Senhor vai permitir que o rei fale comigo. E depois daqueles 3 dias de jejum, ela foi até a presença do rei. Lembrando que só podia ir até a presença do rei as pessoas que o rei mandasse chamar. Não era qualquer um que chegava lá e falava, eu vim querer uma audiência com o Senhor. Não. E quando o rei viu Esther, ele chamou ela, ela veio até ele e ele perguntou o que ela queria. E Esther era uma mulher sábia. Uma coisa que a gente tem que pedir para o Senhor, sabedoria. Porque muitas vezes nós temos razão, mas se nós agirmos de forma errada, a gente perde toda a nossa razão. A gente perde todo o conceito que a gente tinha por causa das más atitudes impensadas muitas vezes que nós temos. E Esther foi lá e falou assim para o rei. Ela não chegou para ele e já falou direto. Olha, Amã planejou matar meu tio, planejou matar todo o meu povo. Não, ela foi comendo pelas beiradas, como diz os mineiros. Foi comendo pelas beiradas. Rei, eu gostaria de oferecer um banquete para você, para o senhor e para Amã. Se o senhor puder participar, ele, com certeza, eu vou. Mas ele perguntou para ela, o que é que você quer? Pode me pedir qualquer coisa, mesmo que seja metade do meu reino, eu te dou. Olha como ele amava Esther, como ele estava... Como Deus tinha colocado esse amor no coração dele para realmente favorecer aquele povo naquele momento de dificuldade. E Esther falou para ele, não vou pedir nada. Vamos para o banquete, vamos ter um momento agradável, depois a gente conversa. E eles foram para o banquete, e ela ofereceu um banquete maravilhoso para eles se fartaram, e ele conversou muito com Amã, e ele perguntou, o que você quer? Ela falou, não quero nada hoje. Mas amanhã eu vou oferecer outro banquete para vocês. Vocês podem vir? E ele falou, sim, nós podemos vir. E no dia seguinte, ela ofereceu outro banquete. E quando o rei já estava bem à vontade, bem tranquilo, bem sem preocupação, ali participando do banquete, como se nada tivesse acontecendo, Amã também se achando um homem muito importante, por estar ali junto com o rei, por ter sido o único nobre a ser chamado para o banquete da rainha, ela falou, expôs a situação. O meu povo está sendo perseguido, o meu povo vai ser morto, o meu tio está jurado de morte, e eu queria saber se o Senhor pode fazer alguma coisa por isso. Ele falou, com certeza. Quem foi que mandou fazer isso? Eu vou mandar matar agora. Amã ficou desesperado, porque estava ali, junto. Ele estava praticamente comendo com o inimigo. E ela falou, foi Amã. E para glorificar o nome do Senhor, o rei falou, olha, todas as coisas que ele tem, todos os bens, todas as coisas que é de Amã, eu vou transferir tudo para você e para Mardoqueu. A partir de hoje, o status que o tio dele, que Amã tinha, ele passou para o tio dele, Mardoqueu que tomou a posição, e ele falou assim, na forca que você tinha feito para Mardoqueu, você que vai ser morto. Então, quando nós nos posicionamos de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, o Senhor ordena a bênção. Esther poderia muito bem falar para Mardoqueu assim, não, agora que eu consegui chegar no status de rainha, eu estou livre, porque eu sou rainha, ele não vai me matar, mesmo que ele descubra que eu sou judia. Vocês se virem. Mas não.
ela intercedeu por aquele povo, porque era o povo dela. Ela intercedeu, ela se colocou na posição para que eles pudessem ter, né, uma situação favorável a favor deles. E o rei falou, não, no dia, porque já estava decretado, já tinha saído o decreto que tal dia, aquele povo ia ser morto. E o rei falou assim, olha, eu permito, mandem novas cartas, eu permito que o povo tenha como se defender. Não sei de que forma, mas fala para eles revidarem toda a afronta que forem feitas a eles. E assim o povo conseguiu se defender. Talvez alguns morreram, possivelmente sim, mas eles não foram levados, eles tiveram a oportunidade de revidar a tudo aquilo que estava acontecendo contra eles. Então, com essa história, a gente entende que tudo que o Senhor planejou para as nossas vidas, o Senhor planejou de uma forma que não fique nenhuma ponta solta. O quebra-cabeça do Senhor, geralmente a gente, quando vai montar quebra-cabeça, sempre fica aquelas partes que tu não sabe de onde é, né? Ou então falta uma parte que você não sabe onde foi parar. Mas o Senhor, Ele faz perfeito. Então, que nessa noite vocês possam colocar na cabeça de vocês, assim, ter essa convicção de que o propósito do Senhor, o Senhor está agindo nas nossas vidas. Mesmo nós não enxergando, mesmo nós não vendo, mas o Senhor, Ele continua trabalhando nos mínimos detalhes. E que no momento que nós precisarmos nos posicionar diante daquilo que o Senhor tem para nós, que o nosso posicionamento seja favorável àquilo que o Senhor quer de nós. Porque muitas vezes nós acabamos perdendo as oportunidades de ter sucesso, de ter bênção nas nossas vidas, porque nós dizemos não para o Senhor. Mas que no momento em que o Senhor nos convocar e nós tivermos que falar, Senhor, eu estou aqui, que nós possamos dar essa resposta positiva para o Senhor. Amém? Quero orar por vocês, pedir para que vocês se coloquem de pé. E que vocês possam colocar diante do Senhor. Talvez as causas impossíveis que vocês têm pensado aí, enquanto eu estava ministrando, vocês pensando, mas eu não estou vendo Jesus, eu não estou vendo Deus, eu não estou enxergando. Isso é impossível. Para o Senhor não existe impossível. Mesmo você não vendo, o Senhor está trabalhando. Amém? Pai querido e santo, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Queremos, Senhor, agradecer porque o Senhor tem sido fiel, porque mesmo, Senhor, quando nós não vemos, Deus, o Senhor continua trabalhando nas nossas vidas, o Senhor continua trabalhando a favor de nós, o Senhor continua sendo um Deus zeloso. Muitas vezes, Senhor, nós não merecemos, Pai, mas o Senhor continua, Senhor, agindo nas nossas vidas, e os teus planos não mudaram a nosso respeito. Os teus planos são planos, Senhor, de um futuro próspero. Os teus planos são planos, Senhor, de vida próspera, de uma saúde abençoada, de família abençoada, porque é isso que o Senhor tem para nós. Deus, queremos pedir que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que, Senhor, quando nós não estivermos enxergando, Senhor, o Senhor trabalhar, que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos olhos, que a nossa fé, Senhor, não venha esmorecer diante das dificuldades, que a nossa fé, Senhor, não venha ser abalada, Senhor, que nós não venhamos ficar prostrados, Senhor, diante das circunstâncias, mas que nós possamos continuar confiando no Senhor, crendo, Deus, que o Senhor continua trabalhando, crendo, Senhor, que o impossível o Senhor pode fazer, e crendo, Deus, que o teu amor é infinito sobre as nossas vidas, Deus. Muito obrigado, nós te agradecemos pelo teu trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos passar rapidinho os nossos avisos. Amanhã, sexta-feira, é o nosso último dia de consagração da semana, né?
das 6h30 da tarde às 7h30 da tarde. 6h30 já é noite, né? Das 6h30 às 7h30, nós temos a consagração amanhã. E no domingo, culto da família. Não perca, não fique em casa, venha congregar conosco. Vocês que estão em casa nos assistindo, que no momento do culto que você possa fazer da sua casa, né, um ambiente para realmente adorar o Senhor, servir ao Senhor, esteja conosco participando. Os irmãos da igreja que possam vir participar conosco presencialmente. É muito bom, nós podemos ter a oportunidade de ter as redes sociais a nosso favor, mas nada supera a comunhão aqui com os irmãos, a gente olhar um para o outro, né, rostinho, cumprimentar com um soquinho, mas a gente está aqui conversando com os nossos irmãos. Então, que você possa estar participando conosco no domingo, às 19 horas, vai ser o nosso culto presencial e culto online também. Amém? Que você possa ter uma noite abençoada, que Deus abençoe seu retorno, que Deus abençoe sua vida, fique em paz. Bom final de semana para vocês que estão em casa também, que Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Amém.